Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos super à vontade para o nosso bate-papo de hoje. Com muita honra e alegria, agradecendo aí o Lucas e dando desde já os parabéns pela conferência, por mais um ano que a gente está aqui. E acredito que o sentimento é mútuo, né? Todos com esse mesmo prazer de estar aqui junto com vocês. Bom, a nossa ideia hoje é um bate-papo bem descontraído. A gente tem um roteiro aqui. Eu vou endereçar inicialmente aqui usando a sequência que a gente está posicionado. E para quem acompanhou o painel anterior com o Leta, agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais prática, um pouquinho mais apurada do ponto de vista institucional e do ponto de vista de negócio a respeito de mineração. Então a ideia é criar um pouco mais desse tipo de conteúdo para a gente ter o nosso repositório da SetsConf. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar aqui com uma primeira pergunta bem inicial, sugerindo para que cada um de vocês se apresentem brevemente e como que você soluciona as dores do mercado utilizando mineração de Bitcoin. Bom, obrigado pela oportunidade. Então, agradecer aí a organização da SetsConf, Lucas e todos os envolvidos, a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria falar de mineração e ainda mais agora falando sobre o Brasil, né? Então, dentro da minha história, eu comecei a minerar em 2018, muito atraído pela velocidade de fluxo de caixa e as margens que tinham nessa operação, né? Eu vinha de um outro mercado tradicional de varejo, onde o fluxo de caixa era super longo, margem apertada, e eu descobri mining, que era uma atividade que eu ligava uma máquina e no dia seguinte eu era remunerado em Bitcoin. Então, isso era impressionante, para mim parecia até mentira. E eu sabia que era algo que tinha relação com energia. Na época comecei no Paraguai, tive algumas experiências por lá. Depois trabalhei na Arthur Mining, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil em mineração, com operações nos Estados Unidos. Fiquei lá praticamente 6 anos, operações nos Estados Unidos. E em 2022 a gente começou a ser chamado pelas empresas de energia, pela condição de mercado de energia no Brasil naquela época, se entendia que o Brasil tinha energia barata. Então, vamos minerar no Brasil. Só que aí a gente não entendia. A gente tentava fechar acordos de energia, tentava fechar compra de energia, nunca parava de pé. E aí, desde então, inicia-se uma jornada em como minerar no Brasil, né? Então, hoje, como que nós solucionamos, né, na Vextron um problema do mercado com o Bitcoin? A gente entendeu que o Bitcoin é a carga perfeita. Ele é um grande monetizador de energia, de megawatt-hora. Então, a gente percebeu algumas dores do mercado de energia e que a mineração ela se aplica ali como um remédio. E um remédio com uma taxa de retorno muito boa e eu resolvo um problema gerando receita para o gerador. É isso. Perfeito. Meyer. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Meyer, Eduardo Meyer. A grande maioria das pessoas me conhece pelo meu sobrenome. Eu venho minerando desde final de 2017, onde comecei como investidor, severino, dentro de uma operação que foi comprada lá em Atlanta, participei da operação, do exit da operação. Depois desses anos lá, a gente começou a buscar energia de norte a sul do continente. Fui desde o extremo sul da Argentina até Calgary, no Canadá, buscando energia para fazer operações de mineração. Sempre acreditei muito na mineração como um serviço, principalmente, e acho que, respondendo a pergunta especificamente, a mineração tem a capacidade de diminuir o caminho entre o megawatt e o dólar, o revenue, o faturamento, como quer que seja. A mineração ela tira a necessidade do fio, ela tira a necessidade do meio. Você consegue, dentro de uma usina, se você assim quiser, deixar ela 100% off-grid e atingir faturamento, mesmo estando desconectado. A gente viu inúmeras formas de operar a mineração. A gente tem mineração como o caso dos Estados Unidos, mais especificamente o Texas, onde a mineração ocorre como forma de balanceamento de rede, como uma bateria de sistema, equilibrando e melhorando, barateando, na verdade, o custo de energia para todos. Então, a mineração tem esse poder meio único de
você exportar energia. Você consegue utilizar ela de diferentes maneiras, mas o ponto principal que eu vejo da mineração hoje para o Brasil é resolver o problema nevrálgico hoje do setor, que é a falta de consumo, né? Então, a gente poderia colocar a mineração como, né, base load consumption, né, um termo bonito que a gente usa para dizer um consumo constante dentro da rede, e isso auxiliaria a rede a se autoequilibrar e transformaria, na verdade, os mineradores numa grande bateria e necessidades, sendo eles poderiam ser desligados. Então, a mineração ela tem essa capacidade de auxiliar a rede, transformar a rede numa coisa mais eficiente. E eu venho aqui nesse painel há 2 anos, 3º ano seguido, e eu sempre falei, cara, precisamos fazer mineração no Brasil, precisamos utilizar ela como um serviço, porque existe essa dor. E é muito gratificante para mim estar aqui hoje dizendo que eu estou lidando, né, estamos lidando na nossa empresa, na Cognos, com empresas comercializadoras, geradoras, que têm esse problema, que precisam resolver e estão vendo na mineração uma forma de fazer isso. E aqui o Sandro está do nosso lado e já começou a colocar isso em prática, né? É muito satisfatório ver que a mineração, sim, já começa a acontecer no Brasil e começa como um serviço que pode e tem a capacidade, na prática, se assim quiser, se os organizadores do sistema, ONS, todo mundo quiser, de até baratear o custo de energia para nós, que seria algo fantástico. Mas isso é um caminho muito mais adiante. Mas eu acredito muito no poder da mineração como agente transformador até do sistema. E no final do dia, você recebe Bitcoin para isso, todo mundo fica feliz. Muito bem. Sandro. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Sandro Yamamoto, primeiramente cumprimentar aqui meus amigos de painel, Wilson, Paulo, Meyer, prazer estar com vocês. Agradecer o Lucas pelo convite. Eu represento aqui hoje a Renova Energia, uma empresa geradora de energia pioneira no Brasil em energias renováveis, e também sou conselheiro da Associação Brasileira de Energia Eólica. Agora, em dezembro, eu completo 31 anos no setor elétrico. Então, a minha especialidade é o setor elétrico brasileiro, meu primeiro ano aqui na SatsConf. E, pessoal, começando pelas dores, né, o que a gente pode, então, do lado do gerador, ajudar a superar as maiores dores para a mineração no país? Eu acho que posso começar com a maior dor que nós, geradores de energias renováveis no Brasil, estamos passando hoje. Então, nós temos na Renova hoje 26 usinas eólicas na Bahia, no interior da Bahia, e que praticamente todos os dias o operador nacional do sistema dá comandos para nós diminuirmos a nossa geração ou cortarmos em 100% a nossa geração praticamente o dia todo, como foi o Dia dos Pais, em agosto agora deste ano. No Dia dos Pais de 2025, o Operador Nacional do Sistema deu um comando para toda geração eólica do Nordeste e toda a geração solar centralizada do Nordeste zerasse a sua produção por algumas horas do dia, porque foi um dia que é muito ensolarado, sem nuvens, então a geração de teto chegou no seu pico. Dia dos Pais, todo mundo migrando aí para a casa dos pais, algum evento e deixando suas casas vazias. Domingo já é um dia de carga baixa, então sobrou geração, faltou carga, frequência subiu, não teve como controlar, sai cortando geração. Então precisamos de carga. Precisamos de carga onde? Principalmente no Nordeste. Então, acessar a rede elétrica, vejo que em algumas geografias é um desafio para a mineração. Então, no Brasil, temos que trabalhar a regulamentação para o acesso ser mais rápido, é possível. Temos um mercado complexo do ponto de vista de preço da energia elétrica, é uma sopa gigante de letrinhas, e no Brasil, diferente de alguns países, que o preço de mercado do atacado é feito por oferta, com lances no dia anterior ou no próprio dia. No Brasil, o preço do atacado é feito por softwares, por modelos matemáticos encadeados, prevendo se vai chover, se não vai chover, se vai ter vento, se vai ter sol, se a carga vai subir, não vai subir. E esses softwares mostram preços para o futuro, para os próximos anos, meses, dias e horas, rodando todo dia. E existem uma série aí de desafios nesses modelos de preço.
e que nós, geradores, comercializadores e grandes cargas, conseguimos trabalhar juntos para travarmos preços, bons preços, para que eles fiquem estáveis por anos e a sua operação de mineração e a operação do gerador seja sustentável. Em um país que a gente vive com muito desafio de estabilidade regulatória. Hoje, em trâmite, tem a MP 1304, a 1307, a 1318, que creio que é uma que talvez vocês conheçam, que é a do Redata, que mudam o cenário de forma intensa. E precisamos trabalhar com essas mudanças, mantendo essa estabilidade, que, no final das contas, é a estabilidade do negócio. E lidar com encargos e subsídios, porque, no Brasil, os consumidores, os grandes consumidores ou consumidores de média tensão ou de renda maior, acabam, dentro da sua conta, arcando com uma série de subsídios, encargos, por conta de outros benefícios de outros atores do mercado elétrico. Então, existem caminhos, mas precisamos trabalhar muito juntos para termos essa estabilidade e conseguirmos viabilizar os negócios. É possível. Muito interessante. E é bacana a gente perceber que todo novo negócio tem sempre um incentivo, seja ele aumento de receita ou redução de despesas, redução de custos. O que a gente percebe na Cognos e a gente percebendo na fala é que a corrida para entender mineração é muito para redução de custo. Ainda há um momento de maturidade institucional, e a gente está vendo que esse é um ano de adoção institucional do Bitcoin, para mostrar a vantagem do ativo que é gerado a partir do megawatt. E aí eu já aproveito para encadear a segunda pergunta, que é o seguinte: a gente ouve que, todas as vezes aqui na SetsConf praticamente, a gente ouviu que é muito difícil minerar no Brasil. Não dá, é difícil, é mais fácil lá fora. Sempre há uma conversa um pouco desanimadora. Olha, não é tão fácil, o Brasil é complexo. Qual que é a visão de cada um de vocês dentro do contexto da experiência? A gente acabou de ouvir o Sandro falar, é possível. Então, o que é difícil e como que é possível? Paulo? Acho que a primeira provocação que eu vivi dentro desse mercado, né, foi lá em 2022, 23, e a gente viu o preço da energia, né, o PLD, R$80. Fez a conta lá, pô, isso aqui está dando... O preço da energia é a mais barata do mundo. Por que não tem gigawatt de mineração no Brasil? Vamos lá falar com a comercializadora. Tem que conseguir alcançar isso. Aí a gente descobriu que tudo isso que o Sandro falou, né? Encargos, custos de uso do sistema, distribuição, transmissão e CDE, mais uma sopa de letrinhas lá, que aqueles R$80, na verdade, não eram 80. Eles iam virar na ponta 400. Falei, bom, então não funciona. Mas tem que existir uma maneira de conseguir fazer isso. Aí, outro problema, né? Porque mineração é uma atividade de competição global. Então, eu preciso ter eficiência no meu emprego de capital e eu preciso ter uma operação eficiente. Operação eficiente é custo de energia. Custo de energia, a gente entendeu que tem que conseguir navegar dentro desse mercado, dentro desse mundo, que esse mundo de energia é completamente diferente do que a gente estava acostumado. Mas eu preciso ser eficiente na minha alocação de capital. Todo mundo que já tentou importar alguma coisa no Brasil sabe a nossa taxa tributária, né, os nossos encargos de importação são estratosféricos. Como que eu vou concorrer com alguém de um outro país onde tem uma isenção total de impostos de importação? Preciso ter maneiras de trazer isso eficientemente para o Brasil. Existe como, mas tudo isso passa por um processo, passa por um amadurecimento, passa por se aproximar das autoridades que são responsáveis por essa atividade. E aí, nisso, assim, o coração bitcoiner, libertário, ele arde um pouco, porque eu sou bitcoiner, eu sou maximalista. E dói pensar que eu preciso resolver as coisas com um regulador, porque a minha essência, a gente quer liberdade. Quantas palestras aqui hoje falaram sobre liberdade, né? Mas, para a gente conseguir se conectar nesse grande sistema, eu preciso estar junto com o regulador. E essa é uma conversa que ela não é simples e ela precisa de arcabouço técnico, ela precisa de muito estudo e muita humildade para conseguir chegar em um mercado novo e dizer assim, eu não sei, eu preciso aprender isso daqui. Para não falar bobagem, porque senão, se eu falo bobagem,
eu já fecho a porta do outro lado. E por isso, talvez uma das grandes dificuldades da mineração no Brasil é que esses dois mundos nunca conseguiram se comunicar. O minerador com o gerador, com o distribuidor ou com a própria comercializadora de energia. São choques. Choque de cultura. A linguagem é diferente, os requisitos para o contrato são diferentes, a sistemática de garantia, a sistemática de receita é completamente diferente. Isso precisa ser vencido. E estamos vencendo. Só que demora, não é do dia para a noite. Demora e a dificuldade aumenta, né? A dificuldade da rede sempre aumenta. Dificuldade da rede, né? Sim, a dificuldade da rede, ela não para de aumentar, ela não espera o Brasil resolver os problemas dele para aumentar. Eu acredito, sim, cara, quão fácil, quão difícil é. O Brasil talvez seja um dos locais mais desafiadores para você colocar uma mineração de self-mining. Eu acho que é importante separar também. Existem algumas outras maneiras de fazer mineração, hosting, self-mining, alguns híbridos ali nesse meio. Mas, enfim, quando você faz self-mining, que você é dono dos seus equipamentos, o Bitcoin é seu, você tem que engendrar numa quantidade de saídas tributárias, e aí eu não estou falando da famosa evasão, estou falando de elisão, muitas vezes. Você tem que criar um modelo tributário que favoreça você a conseguir minerar aqui. É muito difícil, não é fácil, não é simples. Quando você fala para ir para a compra de energia, buscar isso junto a um gerador, que muitas vezes é uma empresa que tem lá o seu faturamento de centenas de milhares de milhões, ou bilhões, dependendo do tamanho da geradora que você vai trabalhar, ele não entende isso. Ele acha que você está fazendo algo errado, você já sai perdendo no início da conversa. Ao mesmo tempo, você trazer equipamento para o Brasil é desafiador, você tem uma taxa muito grande. Pô, mas você só está dando coisa ruim. Não, mas tem um porém agora. Existe uma dor para ser resolvida. Toda dor nasce uma solução. Então, o que a gente está vendo? A mineração no Brasil tem a ver com a solução da dor do sistema energético hoje. O sistema energético tem um problema, ele precisa ser resolvido. Ninguém vai simplesmente passar a chave nas geradoras e jogar fora. Não. O curtailment existe no Brasil, esse corte de energia existe no Brasil, existiu em outros países, existem bons exemplos a serem seguidos. Tem um dado que é muito interessante, o Texas baixou o seu curtailment de eólica de 17% a 20% para menos de 5%, usando mineradores e data centers. Então, existe uma maneira de resolver isso. A gente está aqui, a gente tem uma vantagem hoje no Brasil. Qual que é? A gente está provavelmente 5 a 7 anos de atraso. Então, a gente não precisa criar nada que não seja para resolver as jabuticabas brasileiras. As quantidades de diferentes leis, MPs e regras que vão mudando. A Cognos é uma empresa basicamente bem recente e, nesse meio tempo, a gente já enfrentou 6 mudanças regulatórias. Assim, se explicar isso, eu falei muito tempo com mineradores institucionais de outros países e todo mundo me perguntava a mesma coisa. O Brasil tem tanta energia, por que ninguém minera lá? Porque tem um sistema montado que é uma barreira de entrada gigantesca, não só para mineradores, mas como para novos geradores, para todo mundo. O sistema é feito para que você não consiga trazer novos players. Os Estados Unidos tem mais de 14 mineradoras listadas em bolsa. O Brasil, uma potência energética, tem absolutamente nenhuma. Então, existe um motivo para isso. Ao mesmo tempo que nós tentamos dar a solução. Então, a gente vem buscando alternativas, a gente vem buscando maneiras de trazer equipamento para o Brasil, a gente tem algumas situações tributárias que são temporárias, então a gente precisa ponderar muito bem para operá-las. Porém, contudo, entretanto, no final do dia, dá para fazer? Dá. É arriscado, como fazer qualquer outro business no Brasil. Eu acho que todo mundo que tem um negócio no Brasil já foi chamado por maluco, né, para empreender. Então, cara, esse é só mais um. A diferença é, no final do dia, você tem Bitcoin. E todo mundo aqui entende o que isso significa na prática. Você, no final do dia, ter Bitcoin e não real, te dá uma liberdade, pegando um gancho do que você falou, muito maior para você trabalhar como você quiser o faturamento da sua empresa, montar uma situação tributária que seja feita para esse fim e assim trabalhar. Mas no Brasil realmente é muito desafiador ainda, mas eu acredito que o Bitcoin como solução para o problema do sistema energético, a mineração vai ser um bom caminho. Wilson, pessoal, quando eu comecei com eólica em 2009, 2010, nós íamos no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, nos órgãos ambientais, eles falavam que era impossível ter energia eólica no Brasil,
porque nós temos hidrelétricas, tem que ter reservatório, e se não tiver vento, como vai ficar a energia? E falava que era impossível, e era muito caro. Assim foi com energia solar também. Então, o setor teve que se unir, ajudar a construir políticas, quais eram os obstáculos e as dores, e ser propositivo para, ao longo do tempo, conseguir superando, ajustar ali a rota e deixar o caminho mais livre. Então, acho que eventos como esse, a gente pode aproveitar toda essa discussão e montar as comitivas para sair defendendo tudo o que a gente precisa mexer. Os movimentos já começaram, já tem um bom tempo, então eu vou falar primeiro sobre acesso à rede. Acesso à rede, quando conversei com o Paulo lá há mais de talvez 2 anos, existe um processo que, se seguir condições normais, temperatura e pressão, só do Ministério você demoraria 1 ano e meio para conseguir uma autorização para conectar uma grande carga na rede básica. Depois tem que investir em estudos, que a etapa inteira de estudos pode demorar 4, 5 meses, e depois assinar contratos, e aí depois estar liberado para obras e conectar. Um processo de 2 anos. Mas, junto ao Ministério, essa etapa ela já foi superada. Então, hoje ele tem um processo mais rápido, e, no nosso caso, nós já temos autorização para além do que a gente já tem em obra, já tem liberação para mais 500 megas. Mas foram meses discutindo e usando, pegando carona com os data centers Tier 3. Tivemos que pegar carona. Olha, são data centers, são processamento de dados, né, sobre essa justificativa, e conseguimos ultrapassar esse caminho de acesso à rede. Então, melhorou muito e creio que vai melhorar mais ainda. O Ministério de Minas e Energia está convencido que precisa melhorar esse caminho. Tá? Então, isso do acesso à rede. Em relação a preços, pessoal, realmente a gente tem uma volatilidade muito grande no país em relação a preços. Dependendo do momento do ano, é o pior momento para você fechar um contrato, ou pode ser o melhor momento. Vai da experiência, dos modelos que você roda, de quando que a conta fecha para você. Em 6 meses já mudou umas 3 vezes, o preço foi quase para o piso, subiu, e hoje o preço do atacado está alto. Porque os modelos que olham a previsão, a chuva está um pouquinho atrasada, e só que veio um novo modelo de preços desde janeiro desse ano, que ele é muito mais sensível à chuva. Se chover um pouquinho menos do que a média, ele já tende a aumentar o preço de energia, o preço do atacado, que é o preço que os grandes geradores e as comercializadoras se baseiam. Antes não era assim. Se o reservatório já estava cheio das hidrelétricas e chovia mais ou menos, ele já segurava o preço meio baixo. Hoje não. Posso estar com os reservatórios com 60%, 70% da capacidade. Se a chuva atrasar um pouquinho mais, já pula para $100 o megawatt-hora no atacado puro, sem falar de encargos e outros custos agregados. Então, a importância de ter uma geração, um gerador, junto da carga, seja no mesmo local ou via contratual, é fundamental. Porque o gerador ele tem a própria geração, tem o preço que para ele viabiliza, encontrando o momento correto do ano e do fechamento do negócio para viabilizar uma nova usina, você consegue travar esse preço. Mas aí vem os encargos e subsídios. O que você faz para tratar e você não pagar esses encargos que são subsídios para outras fontes? Autoprodução, pessoal. Sem a autoprodução, não para de pé. Eu fiz uma apresentação para o Operador Nacional do Sistema ontem, e eles falaram, mas e se a gente cortar a sua geração num domingo e você ficar puxando a mineração da rede? Eu falei, olha, aí você quebra o meu negócio. Eu preciso de autoprodução. Tenho a geração, vou colocar a carga, então eu isento dos encargos. Dependendo do estado da região, são $15 a $20 de encargos. E por ser autoprodução num modelo bem específico, você também tem um caminho aprovado, tem certos riscos, mas não pagar ICMS nesse consumo também. Então, acesso à rede, uma previsibilidade, um bom modelo de preço, junto com um gerador, autoprodução, a gente já consegue dar passos largos para estabelecimento da mineração no país. Tem outros, mas daqui a pouquinho a gente fala. Muito, muito interessante. E pegando um pouco do gancho do Sandro, uma história engraçada.
que eu justifiquei que minerar Bitcoin para eólica é a melhor forma de estocar vento, né? Foi a metáfora que todo mundo entendeu um pouco. O nosso próximo tópico aqui, a gente tratou bastante aqui nas nossas falas, né? Os grandes desafios. Então eu vou inverter a lógica da pergunta. Está um pouco fora da nossa dinâmica, então vão respirando aí, porque a pergunta é boa. E perguntar para vocês o seguinte: se vocês tivessem superpoderes para controlar o Brasil, o que você mudaria para fazer mineração ser mais atraente, mais sexy? Debate pronto assim não é fácil. Mas eu acho que o grande caminho seria abrir essas portas, né? Tirar toda essa... Interessante isso que o Sandro traz, né? Teve que cortar a geração porque não tinha carga. E a gente está pagando hoje energia cara, né? Na minha fatura está vindo bandeira vermelha. E o Brasil está tendo um excedente de energia. Como isso, né? Parece uma coisa meio... não faz sentido, né? É contraintuitivo. É contraintuitivo porque quando a gente tem que entender como que o sistema funciona. E quando eu olho como o sistema funciona, eu entendo essa modulação de carga, né, que é um dos grandes problemas. Então, você tem uma eólica que gera mais à noite, eu tenho solar que gera quando tem sol, né? De noite não tem... Apesar de que Minas Gerais fez aquele... Em Minas você pode gerar solar à noite, né? Só à noite, né? Só à noite. Só à noite. De dia não pode. O que você gerar à noite, você consegue acreditar no sistema. Enfim, são coisas do nosso país, né? Então, eu acho que se eu tivesse superpoderes, eu iria abrir isso, né? Para a gente conseguir ter esses acessos de forma simplificada, a gente conseguir ter competição de fato no mercado de energia. A gente sabe que o Brasil ele é um país que ele é muito fechado e que existem os nichos, existem alguns players que têm muita importância e eles vão lá e fecham o mercado, né? Então, novos entrantes têm uma dificuldade muito grande. Então, abriria, né? Acho que como libertário eu deveria dizer isso, né? Abre, desregula, solta. E, obviamente, né, com isso, não quer dizer que você não vai ter que ter alguém cuidando do sistema elétrico. O sistema elétrico ele é muito, muito sensível. Talvez as pessoas não tenham noção do quão... Acho que é só acender a luz, né? E que para você conseguir acender a sua luz em casa tem uma rede, muita tecnologia, muitas entidades ali cuidando disso de forma muito complexa e de vez em quando dá problema. Não dá mais problema porque o nosso sistema é muito bom. A gente tem um sistema integrado nacional. Isso é um grande feito. Isso não são todos os países que têm isso. E a gente tem pouco apagão, né? A gente tem pouco blackout. Já aconteceu, de vez em quando pode ter riscos, mas com uma boa sistemática de controle e de operação do sistema, o Brasil tem mentes capazes, a gente consegue operar isso. Então, vamos abrir, né? E tirar os impostos de importação. Né? Muito bom. Teu superpoder agora, o que tu mudaria? Meu superpoder é só as pessoas entenderem o que dá para fazer. Não precisa só assim, mantém como está, só me dá uns 5 anos sem a regulação mudar e não mexe mais, só deixa assim como está e a gente se vira daqui para frente. Já seria assim fantástico. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que não funciona assim. Mas certamente, e aí a gente, como libertário também é muito difícil, mas quando a gente lida com mineração e energia, você inevitavelmente lida com o governo, não tem como fugir. Então, se a gente pudesse, pelo menos, fazer com que o governo, os operadores do sistema entendessem a capacidade que a mineração tem como consumo base, você criar ali uma camada gigantesca de geração, saber que você sempre pode ter mais demanda de energia, faz com que você possa fazer muito mais parques. A Renova pode fazer muito mais parques, por exemplo. Todo mundo pode gerar mais energia porque existe consumo. Se existe consumo, o preço abaixa porque o mercado começa a funcionar mais azeitado. E isso é o poder que a mineração tem. No Texas, eu tive lá uns anos atrás, existiam por volta de 2 a 7 gigawatts esperando conexão. E existia um número gigantesco de projetos para geração lá. E não havia, na verdade, demanda suficiente. Hoje, existe uma demanda de 189 gigawatts na fila para consumo
entre data centers e mineração de Bitcoin, e existe mais de 250 gigawatts em geração nos próximos anos sendo instalados. Isso vai fazer com que o valor de energia naquele estado seja muito próximo a zero ou só os custos de manter essa rede funcionando. Esse é o poder que a mineração tem. Então, se a gente tivesse a capacidade, e qual que é o ponto? O ponto é que a gente não precisa criar nada. Isso já está sendo feito. Vamos só copiar o que dá certo? Não precisa a gente ter um gênio da lâmpada para poder dar essa ideia. Essa ideia já foi feita, ela já está acontecendo. Vamos só facilitar a entrada. Vamos só vamos tirar um pouco Vamos desregular, essa que é a realidade, para deixar que o sistema se autorregule e a gente tenha mais geradores entrando, maior consumo, porque hoje é um absurdo. Hoje a gente tem empresas que têm centenas de megawatts, gigawatts às vezes, e elas não podem consumir porque elas não têm aonde, elas não têm carga, aquilo está lá perdido, vai para o balanço como um crédito que vai ser jogado fora, aí entra o regulador falando que a energia não se estoca, o crédito não deveria existir, e ninguém sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, e no final o que não acontece é a solução do problema. Então assim, vamos manter como é que está, começar a desregular, começar a trazer carga para o sistema, que hoje é o principal problema. Quem anda no Nordeste vê aquela quantidade absurda de parques eólicos lá, jogando energia no nada. Sendo que a gente tem hoje, com a mineração, a capacidade de sempre ter fim para o megawatt. Não precisa fazer curtailment, não precisa jogar fora, neutralizar, fazer crédito. Bota uma operação